Então, pessoal, então a gente vai iniciar o nosso assunto de história, que é o último conteúdo que vai ser vivenciado na nossa avaliação. Então, vocês poderão utilizar o slide como forma de pesquisa no dia da avaliação, né? A gente vai ver, então, por exemplo, o governo populista. Quando acabou a Guerra Fria, aliás, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, em 1946, aqui no Brasil, se iniciou uma nova etapa da nossa história. Getúlio Vargas tinha acabado de renunciar, de sair do poder aqui no Brasil, e se iniciou uma nova fase da nossa história, chamada de governo populista. O governo populista, nós vamos falar da história de 5 presidentes. Então, se cair alguma questão perguntando sobre um dos presidentes, você vai lá, vem no slide da semana que vem, e você vai pesquisar exatamente onde está falando sobre Dutra, sobre Vargas, sobre Kubitschek, sobre Jânio Quadro e sobre João Goulart. Se vocês se lembram, no último vídeo que eu passei na sala de vocês, eu expliquei sobre Dutra e sobre Vargas. E hoje nós vamos estudar sobre Juscelino Kubitschek. Durante esse governo, que nós chamamos de governo populista, nós vamos dizer que o governo populista é um governo onde o político ele usa a sua carisma, a sua boa vontade, que no fundo, por exemplo, eles não são, mas vamos dizer que ele vai utilizar a sua carisma para chamar a sua atenção e principalmente ganhar o seu voto. Praticamente o que acontece aqui no Brasil. A gente vai observar então que o populismo, que é um governo em que o político ele utiliza da carisma para convencer e ganhar o apoio da população. A gente vai observar que esse governo então populista ele tem algumas características. Por exemplo, a gente vê que ele busca o apoio da população pelo seu carisma. Vamos ver que ele defende uma economia nacional, que o país estrangeiro não consiga controlar o seu país, né? A gente vê que é uma característica deles. Vamos ver que também ele busca unir a população, ou seja, utiliza um discurso de união de todos. Ele também tem uma política baseada no clientelismo, ou seja, na troca de favores. É mais ou menos como aquele voto de cabresto, só que moderno. Eu devo um favor a uma pessoa, então eu vou votar nesse candidato apenas porque eu devo a ele que ele consiga uma vaga para mim. E um emprego no hospital. Isso não passa de um voto de cabresto chamado agora de clientelismo. É o cliente. Você está sendo o quê? Trocando favores com esse político. Então a gente vê que ganhou outros nomes com o passar do tempo, voto de cabresto, né? Mas continua a mesma coisa. Vamos ter aqui, por exemplo, o sistema frágil sistema partidário. Ou seja, muitos políticos, a gente vai observar que eles não se apoiam em um partido político nas ideias daquele partido, mas sim ele utiliza a sua carisma, é a sua principal fonte para se manter no poder. Então a gente vai observar que, resumindo, será que o populismo ele ainda existe na política brasileira? Claro que existe. A gente vai observar que o populismo ele vai existir em vários países aqui da América Latina. Vai acontecer na Argentina, no Peru, no México. Porém, aqui no Brasil, sem dúvida, a gente vai observar que ele, com certeza, ainda permanece existindo no nosso território. Não é? A gente sabe que, apesar das transformações, muitas coisas da nossa política ainda continuam bem parecidas. Não é? Basta a gente observar esse ano, no ano de política. Pronto. Aqui nós temos, então, o governo do primeiro presidente populista. São 5 presidentes. Esse aqui, o outro, eu já revisei e vou colocar um vídeo novamente falando sobre eles no grupo. Só revisando bem rapidinho, nós tivemos o governo do primeiro presidente populista aqui do Brasil, foi Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, a gente vê que ele foi eleito o presidente depois de Getúlio Vargas, em 1945. E em 1946, ele decidiu, então, ele foi, então, eleito presidente do Brasil. Assumiu. A gente vai observar que ele criou um plano muito importante para desenvolver o Brasil. É super importante esse plano, chamado de Plano Saltem. O Plano Saltem, ele tinha o quê?
4 objetivos de desenvolvimento no Brasil: saúde, alimentação, transporte e energia. Então, esses setores foi o grande objetivo, então, de Eurico Gaspar Dutra. A gente vai observar que Eurico Gaspar Dutra, além de criar um plano para modernizar o Brasil, chamado Plano SALT, ele buscou o apoio de quem? Dos Estados Unidos durante a guerra. Ele permitiu que os Estados Unidos controlassem, muitas empresas dos Estados Unidos controlassem a nossa economia. Nós vamos ver que ele vai criar várias leis, como, por exemplo, o voto. A gente vai observar o voto para homens, para mulheres. A gente vê que os analfabetos ainda não poderiam votar. Nós vamos ver que ele permitiu os direitos trabalhistas, a liberdade de imprensa, liberdade religiosa, as pessoas poderiam ter a religião. Vamos ver aqui, o Brasil se tornava uma república federativa com sistema presidencialista, um país governado por um presidente que já era. E vamos ter aqui, por exemplo, o que é que vai acontecer? Muitos desses direitos não foram incorporados na sociedade. A gente vê que nem todos tinham esses direitos na prática. Uma coisa era na Constituição, nas leis, porém, a gente vai observar que a sociedade ela não tinha direito à saúde e à educação, a um salário digno. E a gente vai observar aqui que os trabalhadores, durante o governo dele, reclamavam de quê? Do péssimo salário e das péssimas condições de trabalho. E a gente vai observar que durante esse governo, os Estados Unidos se aproveitavam muito do Brasil. Com a criação do Plano SALT, que era um plano de desenvolver a economia brasileira, saúde, alimentação, transporte e energia, a gente vai observar que, em parte, esse plano deu certo. Ele criou, então, no setor aqui, principalmente de energia, a gente vai observar a usina hidrelétrica de São Francisco. Houve também a construção da rodovia Dutra, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. A gente vai observar, então, o que é que vai acontecer? O Brasil passou a comprar grande quantidade de produtos dos Estados Unidos. E a gente vai observar o que é que vai acontecer. 80% da nossa riqueza que havia aqui no Brasil, das moedas estrangeiras, acabaram sendo gastadas durante esse período. Então, a nossa economia, como Dutra passou então a apoiar os Estados Unidos, a nossa economia ela vai passar por uma grande crise, por uma grande dificuldade. O Plano SALT não saiu como ele planejava e, se aliando aos Estados Unidos, nós fomos obrigados a comprar muitos produtos dos Estados Unidos e a passar por uma grande dificuldade, ok? Então, o que é que vai acontecer? A inflação vai aumentar muito o preço dos alimentos e o salário dos trabalhadores vai diminuir. Então, é isso que vocês têm que se lembrar falando sobre o governo de Dutra. Ele criou o chamado Plano SALT, um plano para desenvolver a saúde, alimentação, transporte e energia. Ele também vai apoiar os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Podem observar o que estava acontecendo aqui. Apoiou os Estados Unidos e o que aconteceu como consequência? A nossa economia ela decaiu e passou por uma grande dificuldade, ok? Em seguida, a gente vai observar então o que é que vai acontecer. O segundo governo de Getúlio Vargas, mesmo que Getúlio Vargas não tenha sido autoritário no último governo dele no Brasil, que ele governou o Brasil durante 15 anos, a gente vai observar o que é que vai acontecer. Novamente, Getúlio Vargas chegou ao poder e começou a governar o Brasil novamente. A gente vai observar que ele governou o Brasil de 1951 a 1954. Só que agora ele não foi autoritário, ele foi até uma pessoa tranquila. Como, por exemplo, ele estabeleceu o governo democrático, ele estabeleceu uma economia nacional, ou seja, sem interferência dos Estados Unidos. Olha o problema que ele enfrentou durante a Guerra Fria. Houve também uma política trabalhista, buscando ajudar os trabalhadores. E a gente vai observar, durante o governo dele, ele vai começar o quê? A desenvolver principalmente uma economia que era chamada de economia nacional. Ele queria que o que era produzido no Brasil fosse controlado apenas pelo Brasil e não por outros países. E a gente vai observar que ele era chamado de nacionalista. Por exemplo, com o petróleo. Foi criado um movimento na época de Vargas chamado de O Petróleo é Nosso. Ou seja,
o petróleo deveria ser controlado exclusivamente pelo Brasil. Por isso que a gente vai observar então aí que a gente vai observar então nessa época, pessoal, o que a gente chama de quê? A gente vai chamar então aí de uma forma bem clara, que vai ser então a criação da Petrobras. E essa criação da Petrobras, a gente vai observar, ela vai ser criada em que época? Assim que Getúlio Vargas chegar ao poder, ele vai criar a Petrobras exatamente com esse objetivo. Em 3 de outubro de 1953, a gente vai observar então que houve a criação da Petrobras com o objetivo de quê? De principalmente manter o petróleo aqui no Brasil e que os Estados Unidos não controlassem a nossa economia. Então isso é algo bem importante para nós, ok? Pronto. Cadê a câmera? Pronto, saiu, não foi? Coisa bonita. Deixa eu ver. Lucas, está dando para ver? Pronto. Então a gente vai então observar aí, pessoal, que a criação da Petrobras, ela foi criada para que o petróleo do Brasil fosse explorado pelos brasileiros e não pelas empresas estrangeiras e nem pelos Estados Unidos. E isso vai deixar o quê? A gente vai observar que o trabalhador passou a ganhar mais. Nós vamos observar que várias pessoas começaram a se revoltarem contra Vargas. Por exemplo, os Estados Unidos, os empresários que governavam o Brasil e precisavam do apoio dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, precisavam de investimento. E a gente vai observar que havia também um líder de um partido da oposição, de Getúlio Vargas, da UDN, chamado de Carlos Lacerda. A gente vai observar que ele também odiava Vargas e também, principalmente, o que vai acontecer. A gente vai observar que vai ter uma tentativa de morte contra Carlos Lacerda e o amigo dele que estava acompanhando, que era o Major, ele vai acabar então, que era Rubem Alves, ele acabou então sendo assassinado. A gente vê que disseram que foi o guarda-costas de Getúlio Vargas que mandou matá-lo e até hoje não se sabe se realmente foi ou não Getúlio Vargas que mandou matar o seu rival, que era chamado de Carlos Lacerda, certo? A gente vai observar então que depois de muita pressão dos empresários do Brasil, que não gostavam de Vargas, dos Estados Unidos e também do partido da oposição, UDN, organizado pelo jornalista Carlos Lacerda, a gente vai observar o que é que vai acontecer. Nós vamos ver que em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas disse que não ia sair do catete, local onde se governava lá nos Estados Unidos, na presidência da República. Ele disse que só ia sair dali morto. Então, devido à pressão que ele sofreu, ele decidiu então escrever uma carta dizendo que tinha ajudado muito a população, porém não tinham reconhecido essa importância dele. E no final da carta ele disse: saio da vida para entrar na história. Imagine, minha gente, quando você foi enterrado, colocar o isso aqui, hein? Olha que chique, para ter lá na lápide, hein? Saio da vida para entrar na história, não é? Claro que eu sou muito jovem, né? Com 20 anos de idade, não vou morrer nem tão cedo para colocar essa frase. Mas quando morrer, vai ter lá. Todo mundo vai lá. Vou dizer, vou visitar o túmulo do professor Chique, né? Olha só, dia do fico. A frase ainda mais, de Getúlio Vargas, estupor de Chique, né? E a gente vai observar que não existe nenhuma prova. A gente vê que o tiro no peito, né? No peito, muitas pessoas discordam. Dizem que Getúlio Vargas foi assassinado, que foi outra pessoa que escreveu aquela carta. Porém, ficou oficialmente na história registrado como se ele cometeu realmente suicídio, ok? Devido à grande pressão da população. E também dos Estados Unidos e dos empresários. E também dos militares do Brasil. Pronto? Então aí tudo bem, né? Para a gente finalizar nossa aula de hoje, já está completando 1 hora de nossa aula, a gente vai observar então hoje o governo então de